Caríssimos companheiros, boa noite para todos. Nós iniciamos desejando a todos uma noite produtiva, de que possamos todos nos felicitar nesse momento em que a espiritualidade nos acolhe, nos oferecendo o que de mais necessitamos. Alguém vindo a casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Aos nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da rede, Amigo Espírita, boa noite para todos. Boa noite, Denise, que tem a incumbência de representar o pessoal que está no chat através da transmissão do Facebook, do YouTube. Para nós é um motivo de muita alegria poder intercambiar com corações de pessoas amigas que se encontram no Brasil e fora do país. Na última quinta-feira nós tivemos companheiros acompanhando da Alemanha, da Suíça, do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália. De Portugal nós temos a Cleusa, que toda atividade está conosco, porque ela é uma tarefeira da casa que trabalha lá em Portugal. Os nossos amigos também da Rádio Brasil Espírita de Maceió, Cláudia, Márcio e tantos corações, com uma audiência assim, muito interessante, os seus ouvintes acompanhando os nossos estudos. No caso deles, eles acompanham pelo rádio, pela transmissão de áudio. Muito legal, não é? E lembrando que a gente disponibiliza tanto áudio e vídeo, tanto no site da FEAC, FEAC.org.br palestras, como também na Rede Amigo Espírita e também no site da própria Rádio Brasil Espírita e outros companheiros que replicam o material, tanto em áudio e vídeo. Com muita alegria, o mês de abril para nós é muito especial, porque estamos comemorando o aniversário da Casa de Kardec, a nossa querida FEAC Minas. Estamos completando 9 anos de existência, de fundação. Nós estamos, nesse momento, assim, em festa. Então, vamos juntos comemorar trabalhando. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, nas sextas-feiras. Nós estamos especificamente na segunda parte do livro, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 1. Não, desculpa, capítulo 2 mesmo. Capítulo 2, que tem o título Encarnação dos Espíritos. Nas duas últimas semanas, nós trabalhamos a questão 132. E hoje, nós vamos trabalhar 133 e 133A. Leitura rápida da questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade. Há de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Em um comentário de Kardec, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nesta mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário. Tudo é solidário na natureza. Bom, gente,
Nós gostaríamos de tocar num ponto aqui rápido, porque nós abordamos a questão 132 em dois aspectos e ela tem um terceiro. O texto diz assim: primeiro, o objetivo da encarnação é fazê-los progredir e chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Nós trabalhamos isso há 15 dias atrás. Há 7 dias atrás, nós trabalhamos com o tema a participação dos espíritos na obra da criação. Ou seja, dentro de uma dinâmica de evolução e de reparação, o espírito também concorre, trabalha, ele oferece a sua participação num contexto que remonta o seu envolvimento na obra, na criação. Isso é muito importante para que a gente possa avaliar. Porque nós vivemos num contexto de socialização para também não só aprender com aqueles que estão conosco, convivendo conosco, mas também oferecendo o nosso contributo para o aprendizado de cada um. Isso para nós é muito importante ressaltar. Bom, aí entra essa terceira condição aqui, que o texto diz que para executar esse papel, em cada mundo o espírito toma de um instrumento, que é um instrumento que deve estar em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Quer dizer, reencarnados para viver esse processo de evolução, nós precisamos de um instrumento, que é o nosso corpo. E a matéria do nosso corpo, ela é uma matéria que tem a ver com aquele mundo que nós estamos inseridos nele. Com isso, eu posso aqui concluir o raciocínio dizendo que o nosso corpo aqui na Terra é diferente do corpo se a gente for reencarnar em outro mundo. Posso continuar? Ficou claro? Então, aqui na Terra a gente tem um tipo de matéria. Lá em Marte tem outro tipo de matéria. Lá em Júpiter é outro tipo de matéria. A constituição do perispírito se dá de acordo, portanto, com os elementos que aquele mundo oferece. Nós temos uma matéria espiritual que é o chamado ectoplasma. É a matéria, ou melhor, fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. E essa matéria, ela vamos dizer assim, pertinente, ela é adequada àquele tipo de planeta, aquele tipo de sistema. Fiz-me claro? Deu aí, gente? Não tem mistério. Por isso é que a gente não fica trocando de ambiente, a gente não fica modificando, hoje está encarnado aqui num planeta, depois vai para outro planeta. Não é assim que funciona. Existe todo um processo de organização. Existem projetos. Por favor, Gerson, leva a nossa amiga lá para a sala de passe. Ficou claro, gente? Nós precisamos de verificar esse sentido. Então, há muitas moradas na casa do Pai? Sim. Há muitas moradas. Mas o processo da evolução acontece de uma maneira programada. Existe um tempo. É dado a cada um de acordo com a sua necessidade. Um período de adaptação, de ajuste, enfim. Então não fica pulando de galho em galho, como muitas vezes a gente é questionado. Até aqui tranquilo? Então vamos continuar. Então, nós vamos trabalhar a questão 133. Altura, por favor. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? A encarnação, sendo um projeto de evolução, e por isso a gente vai passar por um mecanismo de expiação, missão e etc. A questão aqui é, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem,
tem necessidade de encarnar para espiar, para ter provações, etc.? Aí vem a resposta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Então, isso aqui, essa ideia, ela é muito importante para a gente debater. Todos os espíritos são criados, portanto, simples e ignorantes. Desconhecem. À medida em que o espírito vai progredindo, ele vai naturalmente, fazendo as suas opções, ele vai responder diante destas escolhas. Então a pergunta aqui, ela é muito complexa, porque está falando assim, então peraí, então existem espíritos que desde o início sempre fizeram as melhores opções? Sempre acertaram? Então os espíritos vêm nos mostrar que não é assim. Porque se todos somos criados simples e ignorantes, o processo de aprendizado é para todos. E o erro e o acerto fazem parte desta dinâmica evolucional. E criados todos iguais, muito bem lembrado. Não existe privilégio no universo. Não existe privilégios. O privilégio, ele só é aceitável, por exemplo, na própria doutrina da graça. A graça é uma doutrina, é um dogma que foi instituído por alguns segmentos cristãos, mediante algumas expressões do apóstolo Paulo. A graça é dada a cada um, né, de acordo com a vontade divina. O que vem a ser a graça? A graça, ela passa uma ideia parecida com a misericórdia. Deus é justiça, Deus é amor, Deus é bondade. Então, a bondade do Senhor oferece para todos os recursos que necessitamos. Quando alguns religiosos falam da graça, a ideia da graça é o seguinte, que Deus resolve intervir na vida de um ou de outro para oferecer para eles privilégios. Em doutrina espírita, com o fundamento espírita, essa teoria não tem nenhuma base de sustentação lógica. Porque se Deus resolvesse, a partir de hoje eu vou ajudar fulano, por que ele definiu que vai ajudar fulano e não Beltrano? Só por aí já começamos a verificar que não se sustenta. E por que se resolveu ajudar agora e não ajudou ontem? Por que não pode ser amanhã? Aí costuma alguém dizer, mas mistério de Deus, mistério da divindade. Quando a gente não sabe, a solução é falar que é um mistério. Aliás, os mistérios, eles foram argumentos que trabalhados ao longo dos milênios para justificar a ignorância. Então, um dia se afirmou, existe um mistério da Santíssima Trindade. Por que surgiu? Porque a Trindade, ela é um princípio hermético. O que vem a ser isso? Isso, os espíritos que vieram encarnar no planeta lá atrás, vindo de outros mundos, para ajudar o progresso da humanidade, como representantes de Jesus, trouxeram as filosofias que hoje são base das religiões. E nesses princípios filosóficos de altas expressões espirituais, eles foram transcodificados, ou eles ficaram concebidos aqui na Terra, como emblemas, como
vamos dizer assim, como figuras de imagens, porque o povo não tinha condições de compreender. Os sacerdotes, os iniciados, os avatares, naquelas culturas antigas, discutiam esses assuntos. Então a Trindade, Allan Kardec, em Doutrina Espírita, por exemplo, veio falar para nós da base dessas trindades. Quando ele traz para nós o princípio elementar, né, do Deus, ou de Deus, Espírito e Matéria. É uma trindade. Deus, Criador. Né? O Espírito, a criatura. Né? E a matéria? A matéria é o elemento que o homem, o Espírito, utiliza para evoluir. Ficou claro? Bom, mas nós poderíamos falar em outra trindade na doutrina espírita. Poderíamos falar da ciência, da filosofia e da religião. É uma trindade. Para não me alongar, a doutrina céltica, os druidas, não é? Aqueles sacerdotes que viveram lá no norte da Europa, num período assim um pouco antes de Jesus, eles assimilaram muitas coisas que vieram do Egito e criaram seus sistemas. E os sistemas dos druidas eram pautados em trindades. Então, cada assunto se apoiava nestas trilogias. Eu não vou aqui citar, porque senão a gente vai tomar o tempo. Mas só de ter falado aqui, por exemplo, em Deus, Espírito e Matéria, eu já posso aqui rapidamente relembrar a trindade que é conhecida pela cristandade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo remontam a uma trindade extraordinária que é muito próxima do Deus, Espírito e Matéria. Mas o Pai, o Filho, e o que não é Espírito Santo, e sim Espírito Verdade, significa que, mais ou menos assim, o Criador, a inteligência suprema do universo, o Filho, quem é o Filho? Espírito. Aí vem Espírito Santo, ou, do grego, Espírito Verdade. Essa terceira, eu não vou chamar pessoa, porque não é pessoal, mas esse terceiro estado dessa trindade significa o Espírito em processo de evolução. Então nós temos como base, todo o universo é baseado numa lei, que é chamada lei de unidade. Olha que interessante. Deus é um, indivisível. Unidade. Essa lei de unidade, ela se agiganta quando ela propõe uma lei chamada lei de dualidade. Não preocupem não, eu vou explicar de uma forma muito simples. O que é dualidade? É que essa unidade, ela vai operacionalizar dentro de princípios duais. Por exemplo, macho e fêmea, dia, noite. Deus e Mamon, magnetismo e eletricidade. Pegaram aí? Céu e terra. Isso é dualidade. Positivo, negativo. Entenderam? Dualidade. Agora vamos trazer para o espírito, para a nossa intimidade. As forças positivas e as forças negativas. O yin e yang dos chineses. O macho e a fêmea estão aqui dentro, tá bom? O povo discute as ideologias de gênero, mas tá bom, eles estão lá na periferia do processo. Porque nós temos que vir aqui para dentro. Porque nós temos aqui o lado masculino e o lado feminino. Ok? Quando eles se equilibram, o equilíbrio macho e fêmea, tá? Eu vou falar macho e fêmea, positivo e negativo, vocês estão entendendo, né? O equilíbrio se dá num casamento. O casamento tem que ser dos dois, do macho e da fêmea. Da razão e do sentimento.
Ou vocês acham que, por exemplo, existiu as figuras emblemáticas de Adão e Eva? Aí Deus criou o homem. Aí atrapalhou tudo quando ele criou a mulher. Vamos chamar de machista. E olha de onde que surgiu a mulher. De onde que surgiu a mulher? Da costela. Hein? Por que da costela? Cada um tinha costela sobrando? Qual que é a ideia da costela? Está falando da caixa torácica. Ok? Na realidade não é da costela. A Eva nasce do coração. Simbolicamente. O coração representando o sentimento. Entenderam? Olha que básico. Que extraordinário. Então, quando no Antigo Testamento existe a proposta do varão deixar pai e mãe, se unir à disjuntora, se unir à mulher, e os dois formarem um só corpo e uma só carne, até hoje a gente está perdido nessa história, porque os iniciados, os filósofos, os tratadistas do espírito, estavam falando da conjuntura psíquica, da estrutura da nossa casa mental. A razão e o sentimento se unindo, elas vão, os dois, ou o casal aqui simbolicamente, vão promover o quê? A perpetuidade das gerações. Geração biológica. Não, geração biológica não precisa nem de muito entendimento. Basta se acasalarem no período fértil. Nós estamos falando aqui de produção psíquica. Pegaram? A sementinha que vem do alto, que vai ser concebida pelo Espírito Santo. Aí lá atrás escreveram assim: e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vive, julgar os vivos e os mortos. Crede no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pum. Isso é um mantra. Tira os aspectos ideológicos e aplica um contexto evolutivo nessa oração do credo. Nós precisamos de estudar mais. E foi concebido pelo Espírito Santo. Eu vou ficar só aqui. Concebido pelo Espírito Santo. Que ideia é essa? É a terceira pessoa da Trindade. Não, mas peraí, que confusão. Tem a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Gente, isso é a dinâmica do psiquismo. O Pai, Deus, pensem no Deus imanente. O Deus que fala com você. A sua capacidade divina, você é Deus. No seu sentido relativo. Você está sob a jurisdição de deuses, no seu sentido mais amplo. E a jurisdição plena é do Deus único. É o Pai. Por isso é que Jesus disse: Pai nosso, Pai nosso. Pegaram lá? Mas existe um momento da sua vida que você não vai falar Pai nosso. Você vai falar assim: Deus meu, Deus meu, Deus meu. Ele entra numa dinâmica de uma relação sua com Ele. Não tem nosso, não tem vós, não tem nós, não tem esse. É você. Querem uma citação? Jesus, quando estava na cruz, no seu último suspiro, ele disse: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Vocês se lembram dessa passagem? Ali era a relação do Espírito Jesus com o Espírito do Criador, ou o Espírito do Pai dele, que também não era nem o Criador, era o Pai dele, era o tutor dele. Você tem tutor? Mas Jesus não podia conversar direto? Não podia. Melhor mudar de assunto. Porque o povo tem dificuldade em alguns aspectos. Mas vamos com calma. Você tem o seu Deus. O seu Deus é diferente do meu Deus.
Muito diferente do seu Deus. Mas não é um só. Mas eu estou falando aqui que ele muda de roupagem? Não. Eu falei que existe alteração de concepção, de entendimento. Cada um tem a sua. Por isso que o símbolo é Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Agora, no momento de confraternização, no momento de elaboração, de definição de missões e etc., ele reuniu o povo e ensinou o Pai Nosso que estais no céu. Agora, a concepção, vamos voltar, a concepção do Espírito Santo, ela se dá no momento em que tu se apresenta puro. Como que tu podes se apresentar puro? Não, Casalberto, eu sou cheio de pecado. Aí o povo já está até pensando, e ainda mais que eu citei a Virgem Maria. Nossa, que coisa antiga, virgindade. Como é que é essa história aí? O povo discute o que está lá fora, a gente está tentando analisar o que está aqui dentro. Eu estou falando de virgindade. A proposta de um filósofo espiritual é falar de virgindade. Aliás, utiliza-se determinadas falas para ajustar regras. Tarefa de religiosos ortodoxos: criar sistema e implementar o não pode. Isso é religião tradicional, ok? Então, como na época, como é que eles iam conversar sobre sexualidade? Então é melhor falar que é pecado. Aí tem a história lá do pecado original, não é? Olha para vocês verem. Gente, quando você vai comer maçã, você lembra da Eva? Lembra da Eva? Ou da serpente? Lembra do Adão, do paraíso? Não, porque já caiu em desuso, não é? Mas qual que é a ideia da serpente com a Eva? É o símbolo da sedução. Sedução. A sedução é um assunto que deveremos ou que poderíamos conversar. Por quê? Nós entramos em jogos de sedução que nos impede de caminhar. E quando você começa a trabalhar de uma forma a implementar os seus interesses pessoais, você oblitera, você dificulta, você cria muitos empecilhos para ser concebido por uma ideia nobre, nova. Está difícil, Casalberto? Está difícil? É fácil, não é difícil não. Jesus, não existe símbolo melhor no Evangelho, que é definido por Jesus, para falar sobre o acesso ao reino dos céus. Eu vou voltar para o texto, calma. Perguntaram para ele, quem é o maior no reino dos céus? Você se recorda o que Jesus fez? Lembra, dona Nilza? Só estava lá? Tirou um selfie? Hein? O que Jesus fez? Mandou que buscasse uma criança, colocasse no meio deles. Lembra? Aí ele falou assim para os intelectuais, para os religiosos. Até hoje ele está falando para os intelectuais e para os religiosos, para os políticos. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a esta criança, não podereis entrar no reino dos céus. Então, eu não vou explicar essa passagem, porque senão eu fico aqui até amanhã. Mas a ideia da criança é a pureza. Pureza é estado de alma, é a virgindade. A virgindade psíquica. Para você aprender, você tem que se fazer criança. Você tem que abrir mão do preconceito. Você tem que deixar os interesses partidários. Abrir mão da intolerância. Tem muita gente que, nesse mundo, sai de casa para defender ponto de vista. E quando se discute o ponto de vista, a gente abre mão de ouvir, de aprender novas lições. Ok? Então, uma coisa é você ter um ideal de vida e lutar por ele. Agora, outra coisa é você se encastelar em ideias preconcebidas, em conceitos, sem abrir qualquer possibilidade de ouvir o que o outro tem a te dizer.
Esse mundo atual se caracteriza por muita intolerância, porque os indivíduos cristalizam-se nesses pontos de vista e não estão dispostos a ver o que o outro está fazendo. Pegaram lá? Então, o Espírito Santo seria o estado de alma de se colocar pronto para ouvir o novo, admirar o belo e perceber que somos pequenos, não somos grandes. A grandeza está na virtude, mas a grandeza da virtude, ela é escondida pela postura da humildade, da simplicidade do indivíduo. Não foi esta a mensagem que os grandes vultos deixaram para nós? Essa semana, terça-feira, nós tivemos um estudo aqui sobre o Chico Xavier, que o Otávio fez de uma forma muito, muito pertinente. Porque ele ficou com muita sensibilidade, ele falou do Chico tal qual o Chico sempre, vamos dizer assim, apoiou nas expressões de enaltecer Jesus. Porque o Chico entendeu que para seguir Jesus ele tinha que se fazer humilde. E nós vamos encontrar na trajetória do Chico Xavier uma condição perene de humildade. Em poucos momentos ele, vamos dizer assim, deixou a desejar. Com ele mesmo, tá bom? Porque na análise do público ele era um santo. Mas com ele mesmo ele travava uma grande batalha em procurar ser fiel aos princípios que ele tinha se esposado. Ficou claro isso aí? Ufa! Então, a Denise agora vai falar, porque eu acho que tem participações do chat. Tem sim, Beto. A participação do Leonardo Rocha, do Rio de Janeiro. E a pergunta dele está bem dentro do contexto. Com relação à pureza, aí ele pergunta, podemos ter momentos de pureza quando nos conectamos com a espiritualidade com toda a nossa fé ou conforme a expressão de todo o coração? Como agora, nessa pergunta dele. Existem perguntas e existem perguntadores. Essa pergunta cala fundo para todos nós. O que a gente pode falar de pureza? Estado de alma. Para perguntar, existe manifestação de pureza ou existe uma necessidade de se apresentar vaidosamente? Existem perguntadores que querem se colocar no holofote, debaixo do holofote, chamar a atenção, até para elaborar perguntas inteligentes. Tá vendo? Eu sei. Pode ter? Pode. Existem perguntas que, na realidade, elas têm por base sagacidade. Pegar o indivíduo na armadilha. Não foi o que os fariseus faziam com Jesus? Faziam perguntas para tentá-lo, para criar uma situação para ver se ele caía. Agora, uma pergunta feita com um desejo de aprender é pureza. É pureza. Um beijo sincero é pureza. Um passe dado, um aperto de mão, um abraço amigo, uma carta, um e-mail, uma visita, é manifestação da divindade, quando ela é feita sem nenhum tipo de interesse. Isso é pureza. Pegaram lá? Posso apertar o parafuso? A alegria de uma mãe e de um pai quando vê um filho nascer é o ápice da pureza. O que vocês acham? Tem coerência o que eu estou dizendo? Você vê um filho nascer. Agora, sabe qual que é a pureza maior? É você ficar feliz vendo o filho da outra nascer. Porque, naturalmente, o seu filho já vai brotar o divino, né? O seu lado mãe, pai. Agora, quando você vê uma criança que é filha de uma pessoa que você não conhece e você sentir essa mesma alegria, isso é pureza. A pureza, então, a gente definir é complicado, mas a pureza é a manifestação da alma de uma forma natural. Hoje eu conversava com uma pessoa que me disse assim, ela é uma pessoa que está caminhando para 90 anos de idade. Eu fui fazer uma visita
levar um pouco de conforto, amizade. E batendo um papo com esse coração, ele me disse assim, eu estou achando que eu estou caminhando para... Como é que vocês falam aí? É desencarnação? E eu falei assim, desencarnação. Não, para mim é morrer mesmo. Eu falei assim, não tem problema, não faz diferença não, só vai para o mesmo lugar, acreditando ou não acreditando. Aí ele deu uma bela gargalhada, aí ele virou para mim e falou assim, mas é que eu não estou achando ruim não, porque eu sou vitorioso. Eu fui bom pai, eu fui um trabalhador, nunca prejudiquei ninguém. Olha que interessante. E esse mundo não está muito bento para mim, não. Porque tem hora que eu me sinto assim, um peixe fora d'água. Porque eu sou de um mundo em que o belo era valorizado, as pessoas tinham cuidado com a ética, o palavreado era nobre, havia respeito, havia mais solidariedade entre vizinhos. A gente não via tantas coisas negativas aí fora, violência. Sempre houveram dificuldades. Eu fui criado, ele me contando, eu fui criado com muita luta, muita dificuldade. Mas o mundo era melhor. Então eu não acho ruim de estar indo embora, não. Me deu um aperto no coração. Eu falei para ele, mas o mundo não está tão ruim assim, não. Aí eu fiquei assim, mas está muito complicado, não está? Aí eu fui tentando apaziguar, amenizar, mas a verdade era uma concepção dele. Aí ele disse assim, e o que mais me dói é ver meus netos usando palavreados chulos e desrespeitosos com os meus filhos, que são o pai deles. E os pais acham graça. As pessoas não se respeitam, independente da idade. Onde que vai parar esse mundo? Só me restou dizer para ele, vai dar certo. Pode demorar um pouco, mas vai dar certo. Porque quem coordena esse mundo é Jesus. Está sendo dada a oportunidade para todas as pessoas. Porque muitas vezes a gente confunde o que é natural com o que é normal. Eu falei isso aqui outro dia. O que é natural é expressão da pureza humana, ou da pureza espiritual. É natural. É natural a alegria diante de um fenômeno bonito da vida, como eu citei aqui. Um casamento, a união de dois corações, a frutificação, uma conquista, um pai vendo um filho. Ele já viu nascer, mas o pai vendo o filho se dando bem na vida, no seu sentido de ver um caráter, de ver uma conduta, de ver uma personalidade que é fruto de uma obra divina. E os pais reconhecem que foram apenas coparticipantes, porque o pai não muda o espírito que nasce. Nós não temos condições, não temos autoridade para isso não. Mas nós podemos contribuir sim no processo educativo. E é tão gostoso, é tão especial quando você vê um fruto bendito, não é verdade? Então, aí é diferente quando a gente vai alterando essas expressões naturais da alma dentro de contextos que são tratados como normais. Nós estudamos isso aqui outro dia. Então, só para fechar esse ponto, ou abrir, né? Nunca fecha. Existe uma diferença, o que é natural e o que é normal. Natural é mais ou menos o que a gente está tentando conversar aqui. É natural que as pessoas se entristeçam, é natural que as pessoas se sintam felizes, é natural que a parte espiritual se expresse, mas algumas coisas são tratadas como normais porque a sociedade imputa que é normal. E a gente vai verificar que o que é dito, o que é tratado como normal, fere a parte natural que cada um de nós temos dentro da gente. Não sei se eu estou sendo feliz na exposição.
E muitas vezes o que é dito, o que é tratado como normal, é imputado para quem está querendo valorizar mais o natural, o divino, é imputado como justiça. É colocado como goela abaixo e você tem que aceitar. Aí, muitas vezes a gente vive determinados conflitos inenarráveis. Mas como assim? Meu coração está dizendo que está errado. Mas, para muita gente, está normal. Enfim, isso é de foro íntimo, cada um tira a sua própria conclusão, mas eu queria colocar na balança e que vocês levem para onde vocês forem esta reflexão, para que vocês desenvolvam, criam debates e trabalhem formando opiniões. Porque a reunião espírita, a ideia é fomentar dúvidas. Reunião espírita não tem pretensão de trabalhar certeza, não. Porque quem quiser trabalhar certeza é vaidoso, é pretensioso. Deu lá? Então, uma reunião aqui para criar dúvida. Se você sair da casa espírita com dúvida, insatisfeito, nós estamos felizes. Porque a dúvida, a incerteza, a insatisfação vai proporcionar alguma coisa que vai te fazer sair da cadeira. Pegaram lá? Pode ser até para levantar, pegar na estante um livro, pegar um telefonema, discutir um assunto com alguém, com a esposa no caminho, sem luta de boxe, viu, gente? Ou voltar. Peraí, vamos esclarecer isso melhor. Isso me deixou muita vontade a definir o seguinte: o incômodo, ele é extraordinário, porque a acomodação é perigosa. Deu lá? Quando você achar que sua vida está muito boa, o Honório Abreu, Gislene, acho que conheceu ele, né? Não, você conheceu o seu Honório, né, Jean? Você trabalhou com seu pai? Não foi? No Banco do Brasil? Ah, o Braz me contou isso aí. Lembrei aqui agora. O Honório deve estar por aí, ou seu pai. O Honório dizia, quando a vida estiver muito tranquila, prepara que vem bomba. A gente olhava para o Honório e falava assim, nossa, Honório, que consolador é você. Aí nós aprendemos isso. E se a sua vida está explodindo bomba para todo lado, para de reclamar. Lutas diante das tribulações significa que você tem condições de encarar. Você tem ombro para carregar o fardo. Agora, se você está acomodado, é melhor você levantar dessa acomodação e começar a movimentar. Porque é melhor você procurar a mudança do que a mudança bater na sua porta. Porque a mudança pode chegar, o médico falar assim, o resultado do exame. Hein? Ou a notícia, o noticiário traumático. Né? É melhor partir daqui do que vir de fora para dentro. Podemos continuar? Alguém gostaria de falar? Perguntas? Tudo bem, dona Nilce? Então vamos lá, eu tenho que cumprir aqui a programação. Então, todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações. O texto está dizendo. Nas lutas e tribulações é que nós crescemos. Sem luta, não se valoriza. A conquista, os grandes generais da humanidade sempre afirmaram. Por exemplo, Júlio César. Ele dizia, quanto mais difícil é a batalha, maior o sabor da vitória. Antigamente nós batalhávamos com espada em punho lá fora. Com Jesus, a batalha é a mesma. Porém, é de fora para dentro. Não é mais de dentro para fora. Pegaram lá? No sentido de que nós temos que batalhar contra aqueles recursos que precisam ser aprimorados. Então você vai trabalhar na sua intimidade. Por isso é que eu estou dizendo, de fora para dentro, mas é no sentido íntimo, ok? Porque o amor brota de dentro para fora. A gente acha que o amor vem de lá.
Não, o amor tem que partir de cá. Lutas e tribulações. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Então a questão é: lutas e tribulações para todos. Não existe privilégio na criação. Mas aí brota aquela célebre pergunta: ah, mas a minha vida é mais difícil que a dela. Nossa, o meu karma, ninguém merece. Não tem umas frases assim? Você vai lá naquela família, tem 2 irmãs. Nossa. Vou inventar uma história. Uma é bonita, a beldade, né? Inteligentíssima. Só namorados assim, do jeito que se espera, dentro do conceito de cada um, né? A outra, coitadinha, feia que dói. Uma dificuldade de raciocinar, hein? A ovelha negra. Namorado, nem arruma. Hein? Aquela vida, tudo flui. Para essa aqui, tudo atravanca. Tem umas histórias assim? Aí a gente costuma dizer: poxa, Deus caprichou ali. E aqui teve má vontade. Hein? Não tem umas histórias assim? Aí a gente fala assim: pô, que justiça divina é essa? Não tem uns casos assim? Gente, essa é a visão humana que caracteriza a nossa ignorância. Por que para uns um pouco mais de facilidade, ou muitas facilidade, para outros mais dificuldade? Eu fui num ambiente externo. Mas não vamos radicalizar. Você tem lá 2 irmãs. São gêmeas. Ah, agora vai ficar bom. Agora o caldo esquenta. 2 irmãs gêmeas. Não vou falar que elas são bonitas, que elas são feias. Porque, aliás, beleza e feiura depende do ponto de vista. Eu vou contar uma história para vocês. Pode? De beleza e feiura? Eu não resisto. Eu tenho um primo, lá de Pedro Leopoldo, um artista. Uma figura que eu admiro profundamente. E ele é daqueles corações que é multiuso, é bom num monte de coisa que faz. E uma dessas coisas, ele é pintor. E eu me recordo, 20 anos atrás, ele pintou um quadro na parede da casa dele, um retrato do Elvis Presley. Mas o retrato do Elvis, a Dora está rindo ali, porque ela conhece essa história. Mas um retrato, assim, um negócio maravilhoso. Ele é realmente fera. Aí, quando eu cheguei e vi a foto, meu Deus, eu fiquei admirando, né? Falei assim, gente, mas além do Elvis, né? Ser um baita ídolo, né? O pessoal estava achando que eu ia falar que ele era muito bonito, mas ele era, né? Muito bonito. Mas a Priscila também era. Só para brincar. Aí eu fiquei tão admirado que eu falei assim: Paulinho, dei até o nome dele. Paulinho, você tem que fazer um quadro para mim. Ele, chá comigo, Bebeto. Ele me chama de Bebeto. Primo, né? Chá comigo, Bebeto. Te telefono. Eu falei assim: fechado. E estava eu e pessoas da minha família, e viemos embora de Pedro Leopoldo, e o pessoal empolgado. Nossa, você vai ganhar um quadro do Paulinho, que privilégio, etc, etc. Sei que passou uns 2 meses, ele me telefonou: seu quadro está pronto. Eu falei assim: beleza. Aí fomos lá buscar. Eu e essas pessoas que foram comigo, que eu não vou dar nome aos bois. Quando chegamos na casa dele, ele me entregou. Mas eu fiquei tão feliz. Era um quadro do Chico Xavier. O primeiro quadro que ele pintou do Chico Xavier. Mas eu fiquei assim, eu soltando foguete. E tal, agradecia, despedi-me e tal, vinha-me embora. A pessoal que estava comigo no carro falou assim: pô, mas tinha que ser logo do Chico. Eles estavam esperando um outro Elvis, né? Uma outra beldade. Tinha que ser logo do Chico. Fomos. Eu estava super feliz, eu queria no quadro. E era do Chico. Ok. Levei o quadro para casa, pendurei lá no meu quarto. Aí, na época, família
família católica, e eu fazia o evangelho no lar no meu quarto. E uma dessas pessoas participava desse evangelho comigo no quarto. E o meu quarto pequenininho, apertadinho, o quadro do Chico na parede, e essa pessoa ficava sentada na cadeira, eu na cama. Adivinha esta pessoa olhando para quem? Para o Chico Xavier. E essa pessoa não era espírita. A primeira vez ela olhou e falou assim, mas o Paulinho judiou de você. Eu falei assim, não. Aí a segunda vez, mas esse Chico é feio. A terceira vez, mais feio que a fome. E eu falei assim, Chico, não ouça. Evangelho lá uns 2 anos. Firmão lá. Eis que 2 anos depois, essa pessoa chegou para mim, numa atitude natural, espontânea, virou para mim e falou assim, não é que esse Chico é até bonitinho? Então, feieza e beldade, né? Beleza depende do ponto de vista. Mas imaginemos esses 2 corações, 2 irmãs gêmeas, que eu inventei aqui essa história. Você vê que a trajetória de uma é calcada em sofrimento, dificuldade, enquanto da outra tudo flui. Então, muitas vezes a gente pega esses parâmetros, esses exemplos, e isso naturalmente brota na nossa intimidade como uma questão endereçada a Deus. Por quê? Por que é assim? Por que tinha que ser assim? Eu fiz um atendimento essa semana, hoje eu estou cheio de casos, com uma adolescente frequentadora de uma evangelização infantil, que essa é uma menina, ela me pediu a mãe para marcar comigo e veio conversar. Conversamos mais de 2 horas. Ela começou assim, Carlos Alberto, eu estou cheio de dúvida. Eu falei assim, que bom, eu também. Qual que é a sua dúvida? Ela falou assim, o que será do meu futuro? Eu falei assim, eu também. Eu fui me conjugando com ela e daqui a pouco estão os 2 cheios de dúvida. Mas é natural que todos nós tenhamos dúvidas. O que está acontecendo na vida? O porquê? Facilidades, dificuldades? Por quê? Essa criança me perguntou e eu respondi. Por que uma criança reencarna, fica cega em pouco tempo, fica doente? Por que nascem crianças especiais? Por que há mortes prematuras? Por que muitas vezes uma pessoa que está dando um belo recado na vida recebe uma bala perdida? A gente vê isso na televisão toda hora, não é? Com um futuro promissor. Por que existem pessoas que vibram no mal, egóicas, irreverentes, presunçosas, e têm uma longevidade que extrapola até a média, né? E muito. Aí costuma dizer, né, que vaso ruim não quebra. Não tem umas coisas assim? E aí a gente faz essas perguntas. E nós que somos espíritas, que temos tantas informações, nós temos os nossos momentos de insegurança. Porque a gente não sabe qual será o nosso futuro. Então eu costumo dizer que um dos maiores desafios da encarnação é não saber o futuro. Observem bem que interessante, eu falei isso ontem. Eu falei assim, olha que legal, eu estou achando que eu não vou ter condições de me aposentar. Aí uma pessoa brincou comigo e falou assim, mas não tem problema. Eu fico pensando o que acontece com o Raul Seixas. Porque ele cantou, eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem uma história assim? Será que ele vai aposentar? Mas aí eu disse o seguinte, eu estou achando que não vai ter dinheiro mesmo para me favorecer com a sigla que eu falei a minha encarnação inteira em palestra espírita, que é a sigla da evolução espiritual, o SM. Salário mínimo. Não vai ter SM para mim, porque vai acabar. Aí a gente vai ficando velho, e a gente fala assim, como é que vai ser meu futuro? Quando eu não puder mais trabalhar. Eu estou brincando? Eu estou falando sério. Como é que vai ser o futuro do seu filho? Como é que será o mundo daqui a 10 anos?
com a velocidade, com as mudanças, como é que será o mundo daqui a 40 anos? Aí a gente fala, será que vai ter água? Como é que vai ser isso? Será que essa violência vai cada vez aumentar mais? Olha a vida que você tem, com todas as dificuldades. Existem pessoas que não têm tranquilidade de sair na porta de casa. E moram em grandes cidades. Mas não pense que é só nas grandes cidades, porque na área rural, o índice de violência, de assalto, de arrombamento, estrondoso. Nossa Senhora, mas hoje você está que está. A reunião baixou o nível. Não, eu estou querendo criar realmente um aspecto para a gente fazer uma pergunta para nós mesmos. Como será o nosso futuro? Aí eu pergunto, como é que vai ser depois que você desencarnar? Não, mas aí muda de contexto, né? Aí fica até mais leve. Porque aí eu dou uma conotação moral aqui, vou falar de evangelho, vou falar de imortalidade, aí a gente vai sair daqui. Será que nós vamos sair daqui para realmente mudar a nossa vida, porque foi dito que eu preciso me preocupar com a vida após a vida? Ou a vida após a morte? Para ficar mais claro? Então, muitas vezes é mais prático a gente perguntar assim, como é que vai ser o seu amanhã? Aqui agora. Porque tudo isso tem a ver com as tribulações do caminho. Porque não é simples só falar na imortalidade, sendo que nós temos um percurso a seguir nesse momento. E para onde nós vamos? Pegaram lá? A dúvida, ela é uma fonte que pode se transformar numa fonte irrigadora para que a gente desenvolva a nossa fé. A confiança na providência divina. E na valorização de tudo que nós já adquirimos, no que remonta à nossa condição espiritual. Você já parou para pensar nisso, Rodrigo? De onde você veio? Você já parou para pensar o que você está fazendo aqui agora? O tanto que você já cresceu? As suas conquistas em nível familiar? O que nós já vencemos em termos de limites? Então nós precisamos, em determinados momentos da vida, colocar tudo isso na balança. Os prós, os contras, e o que nós podemos fazer. Agora, é fundamental que realmente a gente abra o coração para verificar quais são os objetivos nossos na Terra. Na questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec traça o seguinte comentário que eu reservei para ler nesse momento da reunião. Ele diz assim: o homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. A vida nossa é como se a gente estivesse momentaneamente parado numa hospedaria precária. Você já ficou hospedado num hotel precário? Hein? Hospedaria, um hotel, uma pensão? Já ficou, Braço? Naquelas que o urinol até é furado? Barata? Eu fiquei uma vez, tinha até morcego no quarto, Jesus. Eu falei assim, umbral à vista não. O umbral já tinha me avistado, era o quarto. Certa feita nós fomos fazer uma tarefa espírita aí no interior, que eu não vou poder contar onde. Aí nos colocaram num hotel, Jesus toma conta. Meu Deus. Aí depois eu fui descobrir a história espiritual do hotel. Eu falei assim, eu não volto nunca mais. Hospedaria precária. Tem coisa mais desagradável que passar a noite num local que vai te trazer asco, medo, desconforto.
Os espíritos estão falando para nós, Kardec, aliás, está dizendo para nós que a reencarnação é uma parada momentânea numa hospedaria precária. Dona Nilza está até desanimando. Aí Kardec continua dizendo: consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor. Quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-la. Será que o Kardec está falando aqui que nós precisamos nos consolar sabendo que em breve nós vamos para um hotel de 5 estrelas? Ele está dizendo para nós que para a gente ir para um hotel de 5 estrelas, dentro dessa analogia aqui, a gente tem que preparar. Agora, interessante que aí vem aqui, por inspiração, a ideia. Você só vai se preparar hospedado num hotel precário. Não é fugindo dele. Não sei se deu lá a ideia. A gente reclama. A gente cria uma série de sistemas que caracteriza a nossa rebeldia. E muitas vezes a gente troca os pés pelas mãos. Nossa, que família! Meu Deus! Ah, se eu soubesse, eu não tinha casado com ela, porque essa sogra ninguém merece. Ô cobra! A cama dela é redonda. Ela dorme enrolada, não tem umas coisas assim? Outro dia eu contei isso, uma pessoa levantou o dedo e falou assim: olha, não falo isso não, porque minha sogra, eu gosto mais dela do que a minha mãe. Eu falei assim: então sua mãe que é a cobra? Ele ficou engasgado. A cobra é mamãe? Então significa, meu amigo, que esta sogra é a tua mãe. E você tem que aprender a amar a sua sogra, que hoje está como sua mãe. Pegaram a ideia? Por que ele vai amar mais a sogra do que a mãe? Os papéis se inverteram. Esta que é a sogra hoje, que ele gosta tanto, foi a mãe de ontem. E as duas estão juntas para que ele entenda que ele tem que aprender a amar a mãe dele. E não pensem que eu estou falando qualquer aberração. Aliás, nós temos que trabalhar com muito carinho, com muito cuidado. Com muito carinho, com muito cuidado. Pode deixar ligado. Para enfrentar os nossos problemas. Não tem problema espiritual nenhum você não gostar do seu pai. Não se sinta no inferno porque você não gosta da sua mãe. Ou porque você não gosta do seu filho. Do marido não tem problema não, é casa aberta. Não, aí é com você. Da esposa, ninguém merece. Gente, vamos dizer de uma forma muito tranquila. A nossa parentela, nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela do sangue corporal, ela é transitória. Basta um estalar de dedo para que os núcleos se desagreguem, para que haja uma reprodução das células, cada um para a sua parte. Desencarna uma mãe, um avô, um pai, ou alguém que é o centro irradiador, o organizador, que tudo desagrega. Basta. Agora, a parentela espiritual ela permanece, ela é eterna. Nós temos espíritos que estão vinculados ao nosso coração no mundo espiritual e que nos apoiam, que oram por nós, que estão conosco. E muitas vezes você pode estar num meio que você não tem afinidade. Isso é natural. Agora, por que nós estamos num grupo que a gente não tem afinidade? É porque nós estamos num projeto de resgatar esses laços. Porque se não, você não caiu de paraquedas num lugar. Imagine quantas pessoas que por ignorar se desesperam, se revoltam e tiram a própria vida. A gente atende muita gente assim. Eu recebi um telefonema ontem, tentando ver se conseguem intervir para o indivíduo não tentar de novo, porque ele tentou suicídio e escapou. Agora, por que ele tentou suicídio?
psicótico? Ele está com um problema grave psiquiátrico? Muitas vezes. Mas existem pessoas que não têm a mínima noção de espiritualidade, de eternidade, de consequências. E estão revoltadas, porque não conseguem se inserir na vida, ou na sociedade, vamos dizer assim. Imaginemos o trabalho da espiritualidade no Brasil com 13 milhões de desempregados. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês acham que essa tarefa é do governo? Aliás, os governantes pensam neles. A maioria pensam neles. Agora, é óbvio que os 12, 13 milhões de desempregados não estão desempregados por acaso. Que os políticos detonaram esse país, detonaram. Agora, se nós estamos sofrendo e a geração do seu neto ainda vai responder por essa desgovernança, vai responder. Agora, por que todos nós estamos nesse contexto? Porque nós precisamos de passar por isso. Agora, tem pessoas, tem corações que se desesperam, o indivíduo não tem onde tirar. Tem muitos crimes que estão acontecendo aí que o indivíduo está praticando porque ele não tem onde tirar leite para o filho. Agora, existe muita bandidagem, que é questão de índole. Eu não estou entrando no mérito. E não estou dizendo que justifica o indivíduo cometer um crime para justificar um desespero, uma falta de solução em nível terreno. Agora, por que alguém vai sofrer com o crime de alguém que está em busca de resolver uma questão pessoal? Por que alguém é assaltado? Uma casa invadida? A gente precisa de pensar e ter a tranquilidade de lidar com o fenômeno da vida com o evangelho no coração. Aí a nossa reunião, ela deixa de ter esse tom até de algumas brincadeiras que fazem parte de um recurso didático de aprendizado, que é muito melhor você aprender sorrindo do que travado, trancado, sendo atendido na intelectualidade com palavras brilhantes. Aqui a gente bate papo. Nós estamos batendo papo aqui sobre assuntos importantíssimos para nós. Porque sendo dentro desse contexto que nada acontece por acaso, nós precisamos então de verificar que se eu preciso de passar por isso, é necessário que a minha inteligência funcione para que eu verifique o porquê que eu preciso de passar por isso. E eu não tenho que ter medo de encarar. O medo é covardia. O medo é o antônimo de amor. Não é ódio, não? Não. É medo. O medo. O medo faz apologia. O medo contrapõe o amor. Não é o amor, ele na sua expressão máxima, ele sobrepõe o medo. Porque para o amor, ele não tem limite. Não existe limite para o amor. Você não tem como dizer, você pode amar até aqui, você pode amar só aquele ou aquela, não existe isso. Você só pode amar de dia ou amar de noite, ou amar numa determinada idade. Amor é eterno. Ele supera espaço, tempo, espaço. Deu lá? O que mantém o sentido da vida é o amor. Então vamos pensar que é importante você ter a coragem de enfrentar os teus desafios com galhardia, com segurança e sem excesso de escrúpulo. Olha, você não gosta do seu marido? Olha para isso de uma forma tranquila. Mas é sofrido. Clareia então o seu sentimento. Procure entender por que você está com problema com ele, com problema com ela. Aí existe um fator
que é preponderante quando você tiver que enfrentar esse problema de frente. Porque muitas vezes você passa uma encarnação inteira fugindo. Você convive ali porque alguém te diz que não pode enfrentar. Não é enfrentar pessoas, é enfrentar a situação. Enfrenta. Converse com a situação. Se do outro lado não tiver diálogo. Você é espírito. Sabendo que você não está por acaso numa situação, peraí, então eu vou entender. Por que alguém grita com você? Olha como é que muda de figura. Por que alguém bate? Por que alguém tripudia? Se nada acontece por acaso, porque eu mereço. Tá, por que você merece? Não é só aceitar. Começa a entender. Uai, se alguém grita comigo, no mínimo eu grito com alguém. Ponto. Por que alguém tripudia? Porque eu tripudio de alguma sorte. Por que alguém me incentiva? Porque eu incentivo de alguma sorte. Por que as almas se nutrem? Por que as almas se intercambiam nos momentos de desafio? É porque existe merecimento, existe apoio. Por que em determinados momentos eu tenho que ficar sozinho, macerado? Oportunidade de você pensar. Mas a gente leva para o lado passional, pessoal. Pobre de mim. Pobre. Pobre. A pobreza, a miséria, é miséria moral. Isso é que é miséria. Não é nem a física, material. Porque, aliás, tem muita gente que vive na miséria com muito mais dignidade do que outros que têm tudo em casa. Não é a condição social, econômica. Não é. É exatamente a condição espiritual que cada um de nós vai trabalhando dentro de si, nesta encarnação, ou como um fenômeno que representa muitas experiências que a gente traz como bagagem, como sustentadora para a gente enfrentar as questões de agora. Agora, com todas essas análises, os espíritos falando para nós que a nossa encarnação é uma estadia numa estalagem precária e que para que a gente possa se hospedar numa hospedaria qualificada, nós precisamos de fazer merecedores. Então, para se fazer merecedor, não é barateando, jogando fora a oportunidade, é enfrentando a vida de frente, com coragem. Não é coragem irreverente. Aí eu sou obrigado a lembrar os egípcios de Hermes Trimegisto, por exemplo. Quando ele trouxe o quaternário fundamental do comportamento humano, que é necessário saber, o calar, ou melhor, o saber, o ousar, o calar e o orar. Você precisa de saber. Você precisa de compreender. Você precisa de ousar. Você precisa de ousar. Mas você precisa também aprender a calar. Esperar. Orando. Então tem momentos que você ousa. Tem momentos que você recolhe. Tem momentos que você fala. Tem momentos que você silencia. É a vida. Mas você tem que estar em pleno desenvolvimento. Você tem que estar batalhando. Você tem que estar lutando. Lutando. E o que vai definir a luta é a tribulação. Se não tiver tribulação, para que você vai lutar? Por qual motivo? Pegaram lá? Deu lá? E olha que extraordinário
essa lição da espiritualidade para nós. Para enfrentar com uma visão futura, que é o diferencial da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita hoje nos apresenta um mundo espiritual. Colônias, instâncias, moradas. A gente perpassa a obra espírita, o céu e o inferno. A gente busca em obras conceituadas Chico Xavier, André Luiz, o Espírito, falando do mundo espiritual a partir de nosso lar, mensageiros, missionários, obreiros, nos domínios da mediunidade, no mundo maior, da casa mental de Calderaro, todos os livros, até a vida continua. Ele está falando de como é a vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual, ela é construída nesta hospedaria precária que nós estamos momentaneamente hospedados. Portanto, nós precisamos de melhorar essa estadia. E você vai melhorar a estadia? Eu vou repetir para ficar bem fixado. Enfrentando os problemas. Com uma visão futura. Enfrentando os problemas com Jesus. Porque Jesus é o campeão do túmulo vazio. Venceu a morte. Com Jesus, o que está acontecendo aqui vai mudar. E passa rápido. Olha aqui, já estou com o cabelo branco. Tem hora que eu me sinto com 18. Tem hora que eu me sinto com 75. Passa rápido. Aí eu fui descobrindo que o negócio passa rápido, então você tem que passar bem, porque senão você queima a roupa. Você não pode ficar com um ferro muito tempo lá em cima da manga e batendo papo, brincando de viver. A minha secretária passava a roupa com um celular no ouvido, fone de ouvido, até que ela queimou uma camisa. A camisa que eu mais gostava. Eu fui no umbral. E ela disse, ô Sobeto. Na hora que ela falou Sobeto, ela já me destruiu. Aí eu voltei para o nosso lar. Eu disse, não, acontece, minha filha. Acontece. Não sei para que ela falou Sobeto. Ela tinha que ter ficado calada, porque eu estava bem no umbral. Eu virei para ela e falei, minha filha, tudo bem, você está perdoada. Mais ou menos. Você está perdoada. Estou falando sério. Agora é o seguinte, você quer continuar passando as minhas camisas? Você não usa mais o celular passando a minha camisa. Pode ser? Lógico, seu Beto. 3 dias depois ela passando outra camisa com o celular. Eu disse, minha filha, o que é que eu combinei com você? Ô, seu Beto, senhor, desculpa, é porque está acontecendo um problema lá em casa. Aí eu estou aqui para ver se meu marido... Pura mentira. Aí passou mais 15 dias, ela queimou a calça minha. Eu falei assim, Jesus, daqui a pouco ela vai queimar a minha pele com aquele ferro. Aí eu tive uma conversa com ela, ela me prometeu e até hoje já está cumprindo. Mas a gente sabe que de vez em quando a gente esquece e vai pôr o fone de ouvido de novo. É mais ou menos a nossa postura diante do aprendizado espiritual. É óbvio que a didática da vida nos autoriza a tomar medidas orientadoras, esclarecedoras, consoladoras e até de repressão em determinados contextos da vida. Faz parte. Nós estamos gerenciando. Nós estamos coordenando. Existe responsabilidade. Eu tenho que preencher o cheque, eu tenho que pagar a conta. Não é assim? Agora, nós precisamos de ter Jesus no coração para tomar as medidas.
enfrentar os problemas com galhardia, sem precipitação. Mas não deixe de enfrentá-los. Porque se você não enfrentar hoje, amanhã ele volta. Ou então ele fica estacionado. Saiba que tomar medidas deve ser diante de um mecanismo pautado na fraternidade. Porque se não agir com fraternidade, a fraternidade não vai nos respaldar no amanhã. Deu aí, gente? É assim. Agora, na precipitação dos homens, nós trocamos de camisa, porque a camisa queimou. Na precipitação dos homens, nós trocamos de pessoas, porque as pessoas se queimaram conosco, deixaram de falar na dinâmica do nosso interesse. Nós mercadeamos com as pessoas. Nós trocamos de casa, queremos trocar de emprego, queremos trocar de um monte de coisa, porque não nos atende, porque está nos incomodando. E na realidade, a gente troca de casamento, assim? Trocamos de amigos. Agora, engraçado que você não troca de mãe. Você não troca de pai. Sua mãe é sua mãe, seu pai é seu pai. Você não troca de filho, troca? Você não troca. Não existe trocas. Porque ninguém substitui ninguém. Cada coração é um coração muito especial na nossa trajetória. Mesmo que hoje ele possa não estar atendendo ou possa estar desagradando. Mas se ele assim se manifesta, precisamos de entender que isso acontece para o nosso bem. Porque toda manifestação que vem, todo som que ouvimos, todas as dificuldades que batem na nossa porta, enfim, tudo que acontece à nossa volta tem um único objetivo: nos mostrar que precisamos de lutar. E as tribulações é que nos auxiliam na transformação. Como diz Paulo de Tarso, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Renovação da mente, metanoia, batismo, mudança de ideias, de produção, que a sua mente produz. Por quê? Modificando. Vamos provar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente. Você renovando a sua mente, o seu coração vai se renovar. O seu coração renovado, por certo, o entendimento vai demonstrar, vai amplificar para nós um novo painel da vida. A vida é bela. Dizia o caipira lá do interior de Minas, nós é que estragamos ela. A vida é bela. A vida, ela é extraordinária. Por isso é que o poeta disse que é necessário viver, aprender a viver. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia de... tem que soltar a voz nas estradas. Viver e viver e viver, deixar de ser feliz é extraordinário, né? Não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. E Maria Dolores encerra a reunião dizendo assim para nós, numa prece: louvor e súplica. É o momento dos poetas, poetas do além. Através das mãos apostólicas de Chico, Maria Dolores nos encanta numa prece intitulada Louvor e Súplica. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas, dos quais te utilizastes, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti.
Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena o porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me destes. Por tudo te agradeço. E quando te aprouver, despojar-me dos bens com que me exaltas. Ensinas-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. A bênção de aceitar e o dom de compreender as lutas e as tribulações, como cadinhos purificadores do nosso coração. Que Deus, na sua infinita bondade, continue nos sustentando, nos inspirando e também envolvendo a todos os entes que amamos, a toda a humanidade. Que uma reunião como a nossa, que se torna um esplendor, uma festa, onde os pães são distribuídos em doses específicas, mas enaltecendo sempre o amor, que estas vibrações possam envolver também a todos que sofrem, a todos os homens que muitas vezes falam de Jesus, mas demonstram não conhecê-lo e muito menos segui-lo. Que possamos juntos, dando as mãos, trabalhando sem nenhum interesse, apenas com o desejo de servir, possamos dar passos seguros na direção do excelso porvir. Ave Cristo é a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, Ave Cristo, a saudação para todos. Que tenham todos um retorno para o lar seguro e um amanhã pródigo de oportunidade, de trabalho, de renovação. Muito obrigado. Agradecemos a todos que estão no chat. Até a próxima oportunidade. Que assim seja.